Olá! Você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazzulo. Ela é a Rosana Freneda. E ela é a Adriana Mazzilli. a nossa convidada de hoje. Fica aí, você vai ver o que a gente trouxe para você. Pessoas, hoje é um dia bem especial para o Palavrinhando. Nós estamos aqui abrindo os trabalhos para as nossas entrevistas. Já há algum tempo nós havíamos anunciado para você que traríamos pessoas que amam pessoas e que fazem diferença na vida das pessoas. E não poderia ser ninguém além de Adriana Mazzilli para falar e abrir esses trabalhos. Ela generosamente nos recebeu. Como vocês sabem, o Palavrinhando é itinerante, né, Rô? Nós Sim. vamos onde as melhores coisas estão e as melhores pessoas estão. E eu sou suspeita para falar da Adriana, eu nem vou entrar no mérito da questão, senão eu falo o episódio inteiro sobre ela e ela precisa e tem que falar, porque os assuntos são primordiais para a evolução. Gente, a gente fez uma prévia aqui antes de ligar a câmera. Eu tô aqui bege, entendeu? Foram o quê? Acho que 15, 20 minutos, né? De bate-papo. E eu tô aqui, troquei até de blusa, porque ela disse que a blusa que eu tava não era pra mim, não. Então, bora, né? Bora ouvir o que ela tem pra dizer? Ah, não. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, assim, vocês imaginam, você assistir episódios, ficar babando por essas duas, amar, se divertir, dar risada, porque é muito divertido, e de repente você faz parte disso. Eu estou no Palavrinhando. Gente, anotem isso, eu estou aqui. Meu sonho, sabe aquela coisa de ir no show da Xuxa? Pois é, hoje eu vim no meu show da Xuxa particular aqui com essas duas rosas maravilhosas. Então eu só posso agradecer o convite, é uma honra, na verdade a honra é toda minha receber vocês aqui em casa, porque Palavrinando é isso, é nômade, vai aonde o povo está. E isso é maravilhoso porque a gente pode, né, fazer de um jeitinho bem informal, como o sofá da sala de casa para vocês, né? É bem então, isso. A gente só não tá no sofá porque não dá ângulo, mas senão a gente estaria no sofá. A gente estaria. Mas já tomamos um cafezinho, já comemos um bolinho, já tava tudo de bom. É isso. O canal fala sobre gente para gente. E a Adriana hoje vai falar de um assunto que eu atormento a vida dela desde o momento em que e vocês vão entender e vão também se viciar nesse assunto. Desde o momento em que eu conheci a Adriana Mazzilli por meio da moda. Eu fazia parte de um grupo que se chama Verão Sem Canga. Na verdade, eu sempre fui a Verão com Burca, porque eu era o oposto de todo mundo. Ai, mas eu não sei o que a gente fazia naquele grupo. A gente falava de tudo, era um bando de mulheres incríveis que trabalhavam, tinham filhos, enfim. E um dia eu ia viajar e pedi para alguém, eu sabia que tinha ali personal stylist, e pedi uma dica para alguém. Não, na verdade, eu precisava de alguém para dar uma palestra para as minhas alunas do secretariado. Foi antes. A dica para viagem foi antes. Isso. Que você ia viajar, você ia para Cancún, chique. Isso. Anotado, né, gente? Chique. Ela ia para Cancún e ela jogou no grupo. Gente, alguém poderia me dar umas dicas de maiô, com cano De e tal? burca, sabe essas coisas. Para, E ela... Maluca. E ela gentilmente entrou no meu direct e se colocou à disposição, me mandou imagens e me tratou com um carinho maravilhoso. E logo em seguida eu a convidei, precisava de uma profissional para falar para as minhas alunas secretárias sobre moda, no sentido de imagem e postura, né? E entrei no grupo de novo. E ela prontamente se colocou à disposição no dia do aniversário, inclusive, da Liz, da filha dela. Foi mesmo. E foi fazer a palestra para as minhas alunas. E aí, a partir de então, a gente começou a falar de cores. A Adri é especialista em cores. Por isso que eu troquei de blusa. Exatamente. Ela é especialista em Uma cores, perfeita. imagens e comportamento. E aí eu coloquei aqui um breve currículo dela, né? Lá nas redes sociais ela aparece como especialista em cores, imagens e comportamento. 20 anos praticando a consultoria de imagem pessoal e corporativa. 28 já, ó. Palestrante e visagista, eu coloquei visionária. Porque Eu aceito, tá bom, né, Rô? visionária. Porque por meio da moda eu cheguei aos temperamentos. Porque onde nós estávamos almoçando,
E ela, numa folha de papel, desenhou a minha alma e a alma de Sandra Consciência. De Sandra Consciência. Aliás, beijo pra você, Sandrinha. E a partir de então, temperamentos tem feito parte da minha vida. E como eu amo pessoas, eu falo tanto com a Rosana sobre isso, temperamentos é a possibilidade de você se entender como ser humano e generosamente entender a individualidade do outro. E por isso que é tão importante ter a Adriana aqui. E eu gostaria muito que vocês se atentassem a cada detalhe, porque o que ela fala muda a vida. Ai, meu Deus, olha a responsabilidade. É incrível, Rô, 20 minutos. Eu tô enlouquecida aqui, gente. Ela, em 20 minutos, a gente falou de cor, ela falou do meu temperamento, ela usou frases que eu falo, e assim, é a primeira vez que eu encontro pessoalmente a Adriana. É verdade, a gente já se amava virtualmente. Virtualmente. Então, eu falei, gente, você tá o quê? Você tá lendo como? Alguma coisa, tem algum chip aí. Bola de cristal. Mas é nada, são os conhecimentos que ela adquiriu aí ao longo da sua história profissional e que realmente é sensacional, gente. Tô aqui, entendeu? É isso, então hoje nós vamos falar de temperamento. Num outro momento possível para a Adri, para a agenda apertada dela, a gente talvez fale de visagismo, de cores e de tudo mais que ela possa falar. Mas eu hoje... quero voltar sempre. Meu Deus, que mereçamos isso. Opa! Delícia! E, em primeiro lugar, diz pra gente como o temperamento chegou na sua vida. Nossa, que delícia. Bom, depois dessa apresentação de vocês, essas duas Rôs maravilhosas, né? Meu caso de amor com a Roseli. É enorme. A gente declara o nosso amor diariamente, porque é maior que o mundo. E admiração e respeito. E o amor pela Rô2, que está aqui, que eu só conhecia, né, virtualmente, de assistir o canal e, né, de ouvir falar. Mas hoje eu tive o privilégio de conhecê-la. E ela realmente é encantadora, não tem como não se apaixonar, gente. Realmente faz todo jus, né, ao sucesso desse canal. Vou me achar. Pode, só dá autógrafo. Em relação aos temperamentos, é muito interessante porque assim, quando eu fazia alguns cursos, eu participava de uma igreja que tinha uns cursos, a gente já falava dos temperamentos como uma forma da gente poder ajudar o próximo, conhecendo, né, a essência de cada um. E isso foi-se por muito tempo, mas eu levei aquilo numa superficialidade. Quando eu comecei a enfatizar mesmo a consultoria, eu sempre vi que faltava uma lacuna na consultoria. Eu entendia de vestimento, eu entendia de cores, mas faltava entender mais de pessoas. Por mais que eu usasse a intuição para isso, e que todos nós temos para lidar com o outro, a reação ao outro, eu queria uma técnica. E quando eu tive acesso ao visagismo comportamental, né, que ele é diferente, ele é mais contemporâneo do que esse visagismo clássico, quando eu tive acesso a essas informações, eu pude concretizar isso melhor. E aí, nos estudos, eu comecei a ressignificar, porque eu percebi que não adiantaria a gente ter só teoria sem ter vivido, você tem o conhecimento empírico disso. E aí eu fui juntando as peças. E junto com a minha sócia no Instituto Mil, a Tati Camargo, a gente reescreveu essa teoria, trazendo como uma ferramenta de aplicabilidade dentro da consultoria de imagem, que é onde hoje eu atuo na área. Sou docente, né, e palestrante na área. Então, assim, quando eu tive o primeiro acesso, o que mais me chamou a atenção nem foi em mim, foi reconhecer o meu filho. Na época, ele hoje tem 23 anos, na época ele tinha uns 12, 11 anos, e me chamou bastante a atenção porque ele tinha uma velocidade muito diferente da minha. Eu falava assim, filho, eu preciso que você faça isso já. Tá, eu vou fazer. Eu falo, mas é agora. Nessa calma. Aí ele, eu tô indo. Eu falo, mas indo aí. É levantando e vai, abre a porta, pega lá no carro as coisas. Não, mãe, confia. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu já fui e já voltei 3 vezes, né? Nisso, eu comecei a parar de cobrá-lo. Eu entendi que o timing dele é muito diferente do meu timing. Ele tem um jeito, uma logística para fazer as coisas. Eu tô na minha casa, a gente abre a porta aqui, ele chama o elevador e volta pro sofá para sentar, para esperar o elevador. E eu já fico assim, olhando pro elevador como se eu pudesse adiantá-lo, né, de alguma forma. Tipo, vamos elevador, você pode ir mais rápido. E quando eu comecei a entender que era um time dele, eu parei de exigir muitas coisas dele e comecei a dar o tempo dele. Então, quando eu pedi uma coisa para ele, eu já sabia o tempo que eu precisaria para que isso acontecesse. Isso me ajudou muito no relacionamento. Eu já tinha uma pequena, né? Ela tinha 1 aninho, porque tem 10 anos de diferença dos meus filhos.
E eu falei, poxa, que bom, agora a minha segunda eu já vou criar dentro da essência dela, deixando ela ser tudo que ela nasceu para ser. Porque nós temos uma tendência muito grande, principalmente como mães, ou mesmo tias, né, madrinhas e etc., a querer que os nossos filhos sejam como a gente gostaria que fosse. As expectativas que a gente coloca não são as deles, são as nossas. E eu aprendi muito, que eu já tive a idade dos meus filhos, mas eles nunca tiveram a minha. Então a obrigação de entendê-los era muito mais da minha parte. E os temperamentos foram a grande ferramenta para que eu pudesse trabalhar eles. E aí começou o autoconhecimento. E ainda digo mais, mesmo eu me conhecendo e trabalhando com isso há muito tempo, ainda assim, há poucos anos atrás, eu ainda ressignifiquei meu temperamento, ainda reprogramei a minha vida, me entendi melhor e trouxe características físicas, estéticas, para que isso se organizasse e alinhasse. Então, como eu tive contato, foi exatamente assim, dentro da consultoria, tendo esse primeiro contato, mas eu já conhecia, mas eu conhecia muito da psicologia, não da aplicabilidade na vestimenta, no resultado. Então aí a gente pode perceber que temperamento ele vai nos auxiliar a nos conhecermos e o que mais me fascina, a respeitar o tempo do outro, a maneira com a qual as pessoas reagem às circunstâncias. E para a gente entender melhor disso, o que é temperamento? Ótimo. Vamos lá. Uma microaula. Elas não sabem o que elas estão fazendo, gente. Sabe por quê? Elas botaram a pessoa que dá aula e que não pode ver uma câmera, uma entrevista, que já que começa a dar aula. Nós não vamos sair daqui hoje. Vai ter 5 episódios, entendeu? Parte 1, parte 2. E eu falei pra ela, eu falei, você corta, você fala menos. Eu disse isso pra ela, mas ela com certeza não me ouviu. Eu não dou conta, gente. Ó, sai antes. E olha o presente que essas duas estão me dando. Ah, não tem como. Mas vamos lá. Temperamento, que coisa interessante, né? Esse nome ele recebeu, esse batismo, mais ou menos há 100 anos atrás, porque antes era conhecida como a teoria dos 4 humores corporais, baseado em Hipócrates. Hipócrates era um médico e que vinha de uma família de médicos e começou a entender que não adiantaria você olhar para uma doença e tentar usar tipo de qualquer simpatia ou qualquer artifício para curá-la. Era preciso conhecê-la. Só que, nesta época, 500 anos antes de Cristo, anteontem praticamente, né, não tinha como se abrir as pessoas vivas, né, só entendiam as causas pós-morte. E isso era um grande enigma. E ele começou a observar, então, comportamento humano. Com isso, ele criou essa teoria dos 4 humores, porque o humor em grego quer dizer fluido. E criando essa teoria, ele entendeu que nós tínhamos um órgão do corpo, um sistema e um elemento, né, para a gente juntar e entender a característica. Por exemplo, nós temos fogo e água e ar. Nós temos 3 elementos diferentes. Eu sou fogo? Não, gente, vocês nem notaram, né? Mas eu não sou fogo. Você é uma fofura, né? Ela de gandura. Exatamente. O que é esse fogo? É uma pessoa que constrói, né? Uma pessoa que transforma, é um efeito transformador. Põe uma coisa na mão dela, ela resolve. É uma pessoa imediatista. O fogo simplesmente acende e queima. Claro que em exagero ele pode ser destruidor, mas esse ser de luz aqui já é tratada, então ela só constrói. Estou medicada. Está medicada, muito bem medicada, né? Ela só constrói. Esse aqui é um elemento água. O elemento água é um elemento adaptável. Ela é uma pessoa sociável, acolhedora. A água, ela se molda em qualquer recipiente que ela é colocada. Ela é algo vital que nós todos precisamos, mas a gente não pode deixar essa água parada, porque senão ela fica insalubre. Eu sou ar. O ar, ele vai em zigue-zague. Ele é invisível, mas ele está em todo lugar. Ele o tempo todo interage com as pessoas. Então, é uma pessoa de influência. E necessário, né? Necessário, vital. Eu falo que é o único que é vital. Que você não pode ficar muito tempo sem, né, tê-lo. E nós temos ainda o elemento terra, que é um elemento processual. A terra não simplesmente te entrega algo pronto. Você tem que processar e tem que cultivar e cuidar, né, plantar, regar, para que nasça. E toda a parte forte está por baixo, está escondida. Esses humores eram conhecidos como colérico, o fogo, melancólico, a terra, sanguíneo, o ar e fleumático, a água. Esses nomes a gente não pode levar ao pé da letra, porque se vai no dicionário e busca o que é colérico ou o que é melancólico, você vai ficar muito preso ao que a nossa língua portuguesa traz.
nós vamos entender como Hipócrates entendeu. Ele entendeu comportamento. Então, temos uma pessoa como a Rô. Ela é uma pessoa imediatista, uma pessoa resoluta, uma pessoa que o tempo todo é dinâmica, ela não para quieta, como fogo, ele não para de queimar. Se um dia ela chegasse totalmente prostrada, totalmente entregue, se arrastando, ele ia entender que ela está com um comportamento muito diferente do que naturalmente ela é. E esse comportamento lembraria o comportamento da água. O que a água tem a ver? É o sistema linfático. Provavelmente ela teria uma infecção, uma inflamação no sistema linfático, nas mucosas, né? E isso trataria uma doença. Então ele observou que quando a pessoa estava em desigualdade do que ela era, parecendo com características de outra pessoa, ele saberia exatamente onde está a doença. Isso se repaginou através de Cláudio Galeno, médico romano do século II, e ele ainda acrescentou uma associação de estações do ano e uma associação de idades. Então aqui seria um adolescente, aqui seria uma criança e aqui um idoso. Né? A pessoa sábia. E o adulto seria o melancólico. Aliás, adolescente a gente devia ter... fogo, né? Não, imagina. Nossa, né? Ela nem tá se percebendo. Ama e odeia com a mesma veracidade, né? E tudo. Jesus. É assim que funciona. E nessas características dos temperamentos, uma coisa interessante é que Galeno ainda entendeu de uma maneira que a gente faz associações. Por que a gente fala que o sanguíneo, que é o meu caso, está associado a uma infância? Porque ele é ágil, ele anda nas pontas dos pés, ele está sempre com uma coisa nova, ele adora novidade, adora tudo que está acontecendo no momento, adora grupos. Ele não é isolado. A criança, por comportamento coletivo, na maioria das vezes, é assim. O adolescente é o passional, mata e morre com a mesma velocidade, né? Tudo é imediatista e assim, né? Fala pro filho, se você deixar essa toalha aqui eu te mato, e se você morrer eu morro junto. É tão, né, intenso, né, como um bom fogo. Já o idoso é o sábio, aquele que você pede conselhos, que você conta os seus segredos, porque eu conto os segredos para essa pessoa, quando eu vou contar de novo, ela fala com aquela cara, sério? Eu falei, mas eu já te contei. Ela até esqueceu. Ou seja, é uma pessoa que você pode confiar, né? Exatamente. Pode confiar porque ela até esquece, tão sério que é o segredo. Então, nesse caso, isso se dissipou, a medicina evoluiu de outras formas, mas, né, Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, criador das escolas Waldorf, ele repaginou, ele reconfigurou todas as informações, criando então os temperamentos. O que isso é importante? Porque ele entendeu que é a maneira como a gente tempera a vida. Temperamento, ele existe uma característica genética? Sim, a gente herda de pai e mãe a nossa fisionomia, nossas características. Porém, como a gente movimenta esse rosto, que é o nosso senso de identidade, que é 70% responsável da nossa comunicação, é nosso. É nosso. Eu posso ter a cara do meu pai, mas eu não vou ter exatamente o movimento que ele tinha, porque isso é único, é exclusivo e é individual. E aí, por mais que a gente tenha características genéticas, a gente vai moldando, vai, né, tensionando ou não o nosso rosto, a nossa musculatura. Se você olhar para a Rô tem uma cara plácida, daquelas que você quer sentar para tomar um bom café e contar a sua vida inteira. Se a gente olhar para a Rô 2, a gente vai chegar para ela e falar assim, estou com um problema. Ela já está com a pá para cavar, enterrar o corpo, né? E falar assim, pega a pá que eu dirijo, porque nós vamos resolver o seu problema. É mais ou menos assim. E se você olhar no rosto dela, ela tem características tensionadas. A gente olha o arco zigomático dela, é tensionado, linha de queixo, franzido de testa. Isso é uma característica que ela tem, que é característica dela, única e exclusiva. Por mais que ela tenha traços, né? Ela trabalha o rosto no seu movimento dessa forma. E se eu puxar? Vai continuar igual, porque a gente, por mais que eu esteja igual, né? Alguns aí... As caras de tamanco que tem. Isso, tudo igual, botocônica, né? A desarmonização facial, demonização facial, que o pessoal tem falado. Amei essa, amei. Demonização. Demonização. Aí, mas por mais que eu congele tudo, ainda assim a minha energia eu não controlo. Vai ser no gestual, eu vou buscar a maneira de sentar, a maneira de se relacionar, de gestuar, isso é muito nosso. E Steiner, ele começou a desenvolver esse estudo muito pensando na educação infantil. E ele trouxe desde muito pequeno das escolas Waldorf, nesses estudos, pensando no filho do Sr. Waldorf, que era
Em tese, um aluno que não tinha um aprendizado rápido no ensino clássico, e ele entendeu que para ele o ensino tinha que ser construtivo, diferente, e daí ele desenvolveu de acordo com os estudos dele. Ele entendeu que desde pequeno a gente já tem as características do temperamento, a gente já demonstra. Quando a criança tem que agir no espontâneo dela, ela já trabalha muito em cima do que ela está reagindo ao mundo. Segundo ele mesmo, nós temos 12 sentidos, em vez de 5. São 7 a mais. Então temos superiores, inferiores e intermediários. Os intermediários têm um sentido chamado sentido térmico, que é a reação que a gente tem para o mundo. E essa reação ela pode ser mais calorosa ou menos. A gente tem uma pessoa altamente calorosa e uma pessoa que não é tão calorosa. É receptiva, mas não é para fora. E essas características ele já observou desde muito jovem. Juntando essas informações teóricas para chegar onde a gente quer, isso veio evoluindo e o visagismo se apropriou disso, pensando muito, né, nessas características genéticas, principalmente faciais. Por quê? Quando a gente conhece uma pessoa, eu não falo assim, nossa, Rô, eu achei sua mão muito simpática. Não, eu fui com a cara dela. Porque o rosto é o senso de identidade, aonde a gente conecta no outro. Porque quando alguém fala com a gente e não olhou, você fala, aquela lá não olhou na minha cara para falar alguma coisa. Pelo contrário, né? A pessoa abaixa, a gente não encara as coisas quando a gente fica constrangido. Porque aqui está demonstrando tudo o que a gente é. E em cima disso, o visagismo veio como estética e beleza, né, criado no século passado também por Fernand Huy, que era um francês, cabeleireiro, maquiador, e trouxe um pouco dessa leitura, mas de uma forma muito padronizada. Vamos sempre colocar a mulher com o rosto facial ovalado, que é delicado, e vamos colocar os homens com rostos marcados, bem, né, enfatizados. Essa foi a característica. Mas não acontece isso. De acordo com a evolução do visagismo e tudo, os estudos hoje na consultoria de imagem já trazem esse visagismo muito mais contemporâneo. Por quê? É um visagismo que traz uma característica de uma pessoa na sua individualidade. Por mais que a gente entenda que ela faz parte de um dos 4 temperamentos, como ela exerce é só dela. E a gente juntou essas peças. Então, há 10 anos no Instituto Mil, que é junto com a minha sócia, como eu falei, a gente começou a desenvolver um trabalho e a gente ministra cursos para isso e tudo. Então os temperamentos surgiram daí, e temperamento é a forma como a gente reage ao mundo, como nós sabemos reagir, ninguém nos ensina. Isso é totalmente espontâneo nosso. Intuitivo, né? Inconsciente. Vocês me perdoem olhar para a câmera, mas eu fico aqui assim, mas assim, a Adri estava falando, né? Tem muita coisa, muita relação com a maturidade emocional, não tem? Com o desenvolvimento emocional. É muito doido como as coisas se encaixam, se relacionam, né? Não tem nenhuma coisa sozinha. Não tem. Juntou e aí dá pra juntar mais. Dá pra juntar mais, Dá até porque mais. Tudo tem explicação. Porque nenhuma teoria, ela pode ser falada, né, e não seria responsável da nossa parte, sem a gente ter embasamento científico para isso. Em todas as áreas, e hoje, principalmente numa ciência bem recente, que é a neurociência, e em especial a neuroestética, que estuda, né, como o cérebro vê a imagem, a gente vai fazer neuroestética. Essas informações. Aliás, a gente dá um curso lá no Instituto. Olha o merchan. Atenção para o merchan. Né? Olha só, neuroeducador e fazer a neuroestética. Eu falo que a gente trabalha é neuroimagem. Quando você fala do Gestalt, do curso que eu quero fazer, vai fazer, que logo vai ser. Essa junção de tudo isso. É a junção de tudo isso. O que é Gestalt? Legal. Gestalt é uma palavra germânica que quer dizer forma, mas qual é o conceito gestáltico? É que o todo não é feito pela soma das partes, o todo é feito pelo todo. Cada parte é uma individualidade. Então eu não posso dizer assim, por exemplo, para a Rô. A Rô é uma cartela de outono, ela tem um temperamento colérico e tudo. Eu não vou somando. Eu olho para ela e sei que ela é uma cartela de outono e sei que ela tem um temperamento colérico. As outras características que fazem parte são as individualidades, são os temperinhos, os sabores dela. Que isso é só dela, ninguém pode tirar. Gente, cuidado, eu sou colérica. Cuidado. Beijos de luz. Porque, ó... Beijos de luz. A gente adora uma colérica, porque quando a colérica vem, ela vem pra divertir, gente, acredita. E o mais interessante, por isso que a gente tanto fala aqui, né, Adri, que o conhecimento é o grande poder do ser humano. É uma pena que a gente se ocupe com tantas superficialidades e não entenda o quanto você... consumir conhecimento pode te trazer para você mesmo em primeiro lugar e para devolver para o mundo a sua melhor versão.
Porque quando você se entende, você não vai querer caso com ninguém. Porque parte do princípio de que você quer ser respeitado pela sua individualidade. Sim. Então, se eu quero ser respeitado porque eu sou desse jeito, eu acabo respeitando o outro. É uma corrente gigantesca, por isso que a gente vive em sociedade para isso, né? E quando a gente ouve a Adriana e a Tati falando, e normalmente, e por isso que eu desobedeço as ordens, eu de vez em quando, eu sempre quis ser colérica, meu sonho era ser colérica. A sua cartela é para você, né? Já basta. E eu comecei a observar, voltando, quando a gente vê a Adriana e a Tati nas redes sociais, a gente alia muito o nome delas à moda e à cor. E as duas são tão maiores que isso, gente. Consumam, peçam para elas. Quando elas estiverem falando de moda... vai estar por aí o Instagram delas, quando elas estiverem falando de moda, eu tive o prazer, né, e o privilégio e a bênção de ter a Adriana Mazzilli. Eu sempre levava a Adriana nas minhas salas de aula. Sempre. Ela deu uma palestra sobre a linha do tempo da moda. E é absurdo o quanto a moda, e ela traçou, tipo, 1920 usava-se isso porque a sociedade era assim. Sim. Ela, quando chega nos anos 80, e vocês são jovens para isso, mas a gente usava as ombreiras, era para masculinizar a mulher, porque a mulher foi para o mercado de trabalho. E foi no momento da libertação, né? Quando o feminismo chega. E aí, para não ficar tão masculino, se fazia muita maquiagem, muito exagero para trazer o feminino. Era tudo polar, tudo em exagero. Tanto que a gente fala que são uns anos, né, divertidos. Sim. Eu vivi, tá? Sinto também, muito pra vocês. Também. Aqui nós somos todas novinhas, gente, praticamente no mesmo ano. Então, a gente começa a perceber o quanto as coisas estão, Rô, como você bem disse, interligadas. E é uma pena que a gente vê tudo muito raso. Então, quando a gente vê pessoas falando de assuntos que dizem respeito a nós e que podem transformar nosso jeito de ver o mundo... E a vida, né? Não só o jeito de ver o mundo, transforma a vida. E também, quando você transforma a sua vida, os seus relacionamentos ficam melhor. Ficam transformados. E tudo, como nós estávamos falando antes, tudo na nossa vida é relacionamento. Não é à toa que vivemos em sociedade. Nós não nascemos e estamos aqui para viver em cubículos, em telas fechadas. Então, quando a gente começa a ouvir pessoas assim, com essa profundidade e que trata moda, que a gente acha que moda é tecido. Moda é comportamento. Então, mas aí a gente abre um parênteses, porque nem todo mundo que fala de moda fala com essa profundidade. Né? A moda está muito ligada à superficialidade, à vaidade, ao poder de compra. Sim. E quando a gente, elitismo. E quando a gente começa a entender que moda é comportamento e comportamento... Vai muito além, né, desse raso. Muito. Fala-se inteligência emocional, a gente fala disso, fala de tantas coisas. Nós somos tão complexos e ao mesmo tempo tão simples. Verdade. É isso. Não é? E eu falo que nós somos simples, mas não somos fáceis. Exatamente. É por aí. E só uma observação aqui, um parênteses para passar a palavra de volta. Moda vem do substantivo masculino modo de vestir. Modo de vestir é de se comunicar. Moda é comunicação. Moda é relacionamento, é comportamento. Quando a gente traz a moda para o estilo, é quando a gente individualiza. Estilo não é o estilo da roupa, que a gente fala, eu tenho um estilo moderno, eu tenho um estilo contemporâneo. Não, nós estamos falando que é o seu modo de viver, o seu especificamente. Tem pessoas que querem demandar mais tempo para se arrumar, tem pessoas que querem mais praticidade, querem mais conforto, não interessa. Isso é estilo. É a hora que eu pego parte da moda e me represento através dela. Nossa. Ouviram, gente? Entenderam? Maravilhosa. E aí? Com essas pessoas, desculpa, vou te cortar. Não. Eu andei pensando aqui que fica tão mais fácil. Eu só me dei conta e comecei a gostar de ser fleumática quando eu soube que algumas pessoas que eu admirava eram fleumáticas. Você viu? A de validação. E também, de repente, para que as pessoas igualzinho concretizem a teoria, sim. é assim, quem alguém público, uma personalidade pública, para eles entenderem aí, né, e fazerem a relação. Quem é sanguíneo? Quem é sanguíneo? Barack Obama. Tá vendo, gente? Barack Obama. Sanguíneo. Eu vou falar de líderes, tá bom? Líderes. Colérico. Trump.
você ligar pro diabo? Ai, não tem outro! Eu tô aqui, Não, você não tem outro, não, pelo amor de Deus, Não, só né? temos esse no momento, senhora. É melhor não falar do outro. Eu acho que eu vou Eu expor o meu temperamento aqui agora. Bom, tá bom, segue. Mas, de Fleumático. qualquer forma, olha o poder que ele passa. Claro, ele dominou uma nação. Ele dominou. Fica tranquila. Faliu Ele sabia. e se recuperou em 2 anos. Ele Ó, foi isso um é homem- legal. Ele foi um homem que olhou para um arranha-céu e falou, um dia vai ser meu. Ele hoje tem na cobertura. Tanto que eu Exato. brinco, quando eu tenho sala com vista lá na faculdade, eu falo que eu tô na Trump. Ó, fleumático. Gandhi. Desculpa aí, gente. Sensacional. Melancólico, Fernando Collor de Mello, que foi um... Nossa, Fernando Collor. Que foi um dia. Foi, isso. Fernando Bom dia. Collor. Sem apologias políticas, tá, Não, gente? nem Não, Zero. é bem legal. A imagem que eu tenho do Collor é muito melancólico. Eu lembro dele andando de jet ski sem um fio de cabelo sair do lugar. No gel. Ele É impecável, né? impecável. Montado. E de método, né? Sim. O melancólico Sim. tem essa característica. Sim. Ele valoriza quadradinho. o caminho, não o resultado. Não o resultado, O colérico valoriza o resultado. no caminho. Então a gente fala que o colérico tem ação e execução muito grande, muito para fora. Já o melancólico, ele não tem ação, mas ele tem uma excelente execução, porque ele mantém o ritmo. Sanguíneo tem uma excelente ação, mas não tem execução, porque se perde no caminho. Né? E o fleumático, ele não tem ação nem execução, ele tem um processo próprio, que ele desenvolve, que é no tempo dele e no time Como dele. eu Aí eu sou pensei brilhante. aqui, numa sociedade, vai numa empresa onde você coloca 4 sócios, o ideal seria que houvesse... Na Cada verdade, um deles. isso, existe um ideal, como diz, estou dando a frase para Tati, te amo, irmã, é o ideal e o possível. O ideal seria ter um de cada, mas como nunca seria assim, então vamos trabalhar o possível. O possível seria que mesmo que eles tenham temperamentos iguais, opostos, ou não sejam um de cada, que eles tenham o autoconhecimento, que como bem a prof aqui falou, o reconhecer temperamentos é uma ferramenta de relacionamento, de interrelacionamento e de autoconhecimento, autorrelacionamento. É para isso. Então, se eu sei, vou morar com elas duas, eu sei que elas têm temperamentos diferentes do meu. Eu sei que ela vai ser a pessoa imediatista, quando eu falar alguma coisa, ela já foi e fez. Ou ela já fez antes de eu falar. Ela vai ter um processo, ela vai seguir uma ordem. A minha ordem vai ser emocional, piorou, porque aí eu vou falar, não, mas é importante fazer isso agora. Mas por que que é? Nós sabemos que cada uma tem um temperamento. Conhecendo umas às outras, nós vamos melhorar em muito a nossa convivência. Porque eu sei até onde eu posso ir, aonde eu posso extrair as forças. Porque todos nós temos, como qualquer análise SWOT nos mostra, né? Eu ia falar, análise SWOT. Forças e fraquezas. Quando a gente está muito na fraqueza, a gente não enxerga a capacidade que a gente tem de torná-lo isso como força. A partir do momento que você reconhece os temperamentos, eu sei que a força dela é de ação. Eu sei que a força dela é de constância. E a minha é de ação. Eu vou usar em ponto em comum. E elas vão usar a constância em ponto em comum. A gente vai trabalhar de uma melhor forma. Isso serve para morar junto, isso serve para relacionamentos a dois, mãe e pai, mãe e filho, né? Relacionamentos corporativos, tudo isso. Então, assim, conhecer o outro, ou melhor, reconhecer o outro é muito bom. Dentro da consultoria a gente não faz diagnóstico, tá, de temperamentos, isso é muito importante falar. E isso é para quem estudou a área, psicanalista, psicólogos e afins. Para nós, a gente só reconhece para lidar. Então, se eu tenho uma cliente como a Rô, adianta eu ficar explicando, esta roupa, Rô, é para você fazer isso, fazer aquilo. Ela fala, ai meu Deus, que horas que ela chega no resultado? Eu falo para ela, Gente, Rô, essa é assustador. é a roupa da sua vida, você usa e pronto. Ela falou, Gente, isso sou que eu eu. preciso ouvir. Para ela, eu vou falar assim, olha, toda vez que você usar essa estampa, ela vai passar essa mensagem. O fato de ser um tecido mais fluido, mais confortável, abraça você, abraça as pessoas próximas a você. Eu vou explicar de formas diferentes porque eu estou reconhecendo. Eu não dou diagnóstico, mas eu vou trabalhar. E aí tem o pulo do gato. Se, por exemplo, ela quer parecer mais com ela e ela quer parecer mais com ela porque precisam para uma situação específica, então vão usar como intenção e não essa intenção sobrepor a sua essência, eu posso criar elementos estéticos mais parecidos com o dela e ela com o dela. Então, o consultor de imagem que entende disso vai trabalhar. Vamos dar um exemplo? Óculos. Nós temos óculos de grau, certo? Certo. Quando a gente usa, principalmente na câmera, que estamos na câmera, a gente pode se relacionar. Eu posso ter um óculos, né, e passar uma informação mais suave,
né? Tá atrás de você. Posso passar uma informação mais suave. Ele tem a ver com a minha essência, ele tem uma cor clara, né? Um rosé, como você gosta, né? E passa bastante transparência dos meus olhos. Quando eu faço uma troca de um óculos que é o mesmo modelo, só que de cor mais escura, com a ênfase na linha quadrada, eu já vou passar uma informação um pouco mais séria. Se eu mudar um brinco, se eu mudar um cabelo, se eu mudar uma gola de camisa, eu já vou trazer informações para que o outro reaja com mais seriedade comigo. Isso está mostrando que eu posso trabalhar também os temperamentos como elementos estéticos. E isso é maravilhoso, né, gente? Nossa. Sabe aquela coisa da persuasão? Mas não a persuasão imposta, né, na coisa negativa. Na persuasão de, olha, eu sou boa no que eu faço e aí eu me uso, não é me uso, eu me visto com essas informações e eu consigo fazer com que a pessoa enxergue a minha capacidade, a minha competência, sem eu ter que ficar sofrendo para passar essa informação. É isso. O óculos não muda quem eu sou. Ele muda a percepção que o outro reage a mim com um pouco de mais ou não acessibilidade. É sobre isso. Por isso que a consultoria de imagem, que é a profissão que eu ensino, ela existe. Ela não existe para vestir ninguém e deixar ninguém bonito. Isso, né, é valor estético. Estética pra gente é resultado. O que a gente trabalha é a essência de cada um, colocando o melhor dela para fora. Usando cores, linhas, formas, texturas, tecidos, caimentos que mais valorizem e representem a pessoa. Quanto mais ela faz isso, mais ela se conhece, mais confortável ela fica para que o que ela diga seja credibilizado. Quando a gente tem uma imagem ruim, automaticamente você já sabotou todo o resto. Você não quer nem conhecer a pessoa, porque é um bloqueio muito grande. E a gente fala que também não adianta uma imagem muito boa, né, se o conteúdo não está condizente. Dizem no marketing que a pior propaganda para um produto é ter uma excelente embalagem, uma excelente propaganda. Porque se o produto não ele não entregou, acabou, queima o filme. Verdade. Então a gente tem que fazer aquilo ser coerente, foi como a Rô falou. Tem que ser extremamente coerente para que o que eu sou não vai mudar. O óculos não muda quem eu sou. Eu continuo a mesma pessoa, vocês vão ter a mesma reação a mim. Só que vocês vão ter sensações diferentes quando eu troco um elemento. Se eu trocasse todos os elementos, aí sim você poderia começar a achar estranho, porque a hora que eu começasse a falar, a minha fala ia estar muito diferente da imagem estática. E aí daria conflito sabotador de imagem. É quando a gente pensa que o conhecimento te dá a oportunidade de usar a intencionalidade. E isso é igual a sabedoria. Sabedoria, porque eu vou usar o que eu tenho a meu favor. Eu não vou usar o que eu sei contra o outro. Ao contrário. Muito pelo contrário. Mas a meu favor. Vocês entenderam agora a babação aqui, gente? Sensacional. Desculpe. Eu tô bege. Tô bege aqui. É uma revolução. Se eu pudesse, eu ficava aqui com ela, ó. Nós ficaríamos sugando. Mas vai ter, gente. A gente vai até a parte 28, né? Vários episódios. Então, vamos. Eu quero episódio, eu quero com uma vinheta especial, né? Palavrinhando com a Adri Mazzilli. Sobrou, tá vendo? A Rosana, a gente pode fazer colérica já vai querer montar, vamos fazer inclusive. Um por mês. A gente combina no começo de mês e eu vou fazer minha casa. Vamos voltar. Então, fiquem ligados que nós vamos voltar com mais assuntos com a Adri, né? Vai, eu tô pronta. A colérica já indo pro final. Mas a filmática falou, nós temos a tarde toda. Não, mas o problema é que a gente sabe que vocês, assim como... Muitos de vocês, eu acho que são coléricos como eu. Sim. Aliás, eu acho que 90% da população do mundo, hoje, é colérica. Porque as pessoas... É porque um colérico pensa. Porque as pessoas assim, não gostam de coisas muito compridas, desistem logo no começo. Então a gente não quer que você desista. Olha como é importante que ela está falando, ela está espelhando quem ela é para vocês, né? Então, pelo amor de Deus, sejam assim, só para agradá-la. Mas, de qualquer forma, brincadeira. Segundo a Rô 1 aqui, nós temos todo o tempo do mundo. Nem que a gente faça um corta e a gente cria o episódio 2 a partir daqui. Isso é fato, isso eu faço. Na verdade, vocês gostam de vídeos curtos, então paguem a conta. Eu sei que vocês aceleram o vídeo para assistir o canal. O problema é de vocês. Okay. Nossa! Merece palmas! Gente, ela se ó! Só faltou o outono. Não, porque eu acho que o problema do mundo é a liberdade. Eu sou o que eu sou, não tô nem aí pro que pensam. Mas a gente paga a conta. A gente paga a conta.
Concordo. Sem dúvida. Você pode ser exatamente quem você é. Se você não tomar esses cuidados... Eu acho que a gente pode ser quem é e melhorar. Isso, né? isso. E se apaixonar por quem a gente é. E tudo bem. Exatamente. Se você é imediatista, se ela não é imediatista, tá tudo bem, gente. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que sempre ter ali o... A gente sempre fala da régua, né? A régua, ela tem as duas pontas aqui. Qual é a nossa busca? É o equilíbrio. Então, quando eu tô com a Rô, né? A Rô e eu, no palavreando, uma, de alguma forma, dá o suporte, o equilíbrio para outra. Quando eu tô muito acelerada, ela me puxa. Quando ela tá muito devagar, eu puxo. Ô, meu, acelera aí. E assim vai o equilíbrio se formando. Não, e por isso que o sábio Deus nos colocou em sociedade, porque a perfeição existe no coletivo. Mas a gente só evolui em coletivo. Exatamente. Não, mas só para terminar, eu acho é que eu vou buscar as memórias de tudo que eu já vivi com a Adriana e de como ela passou essas coisas de uma maneira tão contextualizada e fica tão claro para as pessoas. Para terminar, Adri, eu só queria que você retomasse aquela historinha da pessoa que comprou um computador na loja e o computador não funcionou. É isso, Pra né? gente... Fazendo a figura dos temperamentos, né? Isso. Então funciona assim. Vamos dizer que uma pessoa comprou um computador na loja e ela teve um problema no computador. Chegando na loja, ela fala, eu vim trocar. A primeira pessoa que ela vai procurar é a pessoa que tem um sim pronto, um sorriso pronto. Geralmente são os sanguíneos. Eles estão sempre dispostos, né? Sorriso largo, sorriso fácil, são comunicativos, são influentes, eles geram, né, conversa, eles geram movimento, eles trocam o ar o tempo todo porque eles são ar. E aí eu vou buscar aquela pessoa primeira que apareceu, provavelmente uma vendedora, para falar, oi, tudo bem? Eu tive um problema realmente aqui com o meu computador e eu queria saber quem pode me ajudar. Aí ela fala, então tá, né? Ela não é boa para resolver, né, problemas, ela é boa para vender, para se comunicar. Mas ela é uma grande ajudante, ela vai falar, eu vou falar com o meu supervisor, né, e já volto. Chega para o supervisor melancólico, né, e fala para ele assim, olha, veio uma pessoa aqui, comprou um computador, né, e vai trocar para isso. Mas ela trouxe a nota fiscal? Mas ela comprou na garantia? Quando que ela comprou? Você já retirou lá, já viu lá no programa, né, como que ela fez? Foi ontem mesmo? Você tem certeza com quem que ela comprou? Vai checar todos os pontos para validar. Não é que o melancólico é uma pessoa que vai ser o crítico chato. Não. Ele tenta calçar todas as possibilidades, né, para que quando ele dê uma resposta seja efetiva e não falar, esqueci de um detalhe. Então, por ele calçar todos os problemas e contar com eles antecipadamente, parece que ele é o mais crítico, mas ele é extremamente necessário. Porém, ele não vai resolver, porque ele já checou todas as informações que estavam da alçada dele. O que ele diz? Vamos falar com o gerente, com o dono da loja. O dono da loja, nada menos do que um colérico, né? Toda vez que eu falo do colérico, vocês dizem assim, nossa, eu tenho um chefe assim, ou eu tinha. Claro, gente, são pessoas que assumem a liderança e as responsabilidades, tanto, né, boas quanto ruins, que vêm com essa liderança. Coléricos matam no peito e assumem para si a responsabilidade, seja dele ou seja da equipe dele. Então, geralmente são pessoas que arriscam mais e por isso estão nesses cargos de lideranças grandes, né? E aí chega pro dono da loja e fala assim, bom, tem uma pessoa aqui que veio trocar. Aí o gerente falou assim, como assim? A minha loja não dá problema, meus computadores são muito bons. Não, mas ela trouxe e realmente não está funcionando. Aí o melancólico fala assim, inclusive, chefe, eu já chequei tudo, nota fiscal, tá tudo em dia, tá tudo funcionando, não foi avariado, não teve nada. O sanguíneo falou assim, mas coitada dela, vocês não imaginam, ela tá nervosa lá porque não consegue ligar o computador, ela não consegue fazer funcionar. Bom, isso é um problema pro pessoal de TI, né? O pessoal que vai ficar com a parte de manutenção. Aí você olha lá no cantinho da loja, tem uma pessoa ali, bracinho cruzado, vendo, né? Vendo toda a situação acontecendo, né? Você olha pra ela, parece que ela tá lá em Nárnia, sabe? Atravessou o guarda-roupa e tá lá em Nárnia, passeando. Você fala, bom, aquela não tá nem atenta, né? Pessoal, né? De mais introspectivo. E aí, o dono da loja fala assim, bom, se tá tudo certo e não funcionou, nós vamos ter que trocar. Mas antes vai passar por o nosso controle. Muito bem. Aí chega aquela pessoa calma, olhou o material, falou, tudo bem. Olha aqui, ó, é só fazer assim, ó.
usou o botão de ligar? Não, né? Você botou na tomada, mas não apertou o botão de ligar. Ele é aquela pessoa que não precisa de nada. Ele resolveria qualquer problema porque ele trabalha com o óbvio. Ele limpa todos esses detalhes e ele é focado. E ele é focado muito na necessidade do outro. E ele consegue ambientar tudo isso, né? Limpar todas as informações emocionais, se ela está nervosa, se a loja teve um produto ruim, ou se teve nota fiscal, e ele consegue resolver o problema. Mas para chegar nele, para ter essa solução, precisou passar pelo processo todo. É assim a história. Gente, sensacional. Quem resolveu o problema foi o Fleumático. Vai se gabar até... Ai, meu Deus, segura. Não, até 2050. Não, mas é aquela história também, né? Tem o lado, é o que você falou, né? Explorar o lado positivo de cada temperamento. O fleumático, como todos os outros, tem os seus aspectos positivos. Mas até a pessoa validar o fleumático... Vamos, não, a gente pode fazer até um bem o fleumático bolado. demora, né, pra aparecer. Ele ficou lá no canto, tem ele é pessoa observador, porque ele não é vaidoso. Ele é observador, ele prefere o ambiente. É. A gente podia fazer aqui, rápido, para encerrar, uma característica positiva e uma fraqueza, vamos dizer, uma característica negativa de cada um. Legal. Então vamos lá, né? Um colérico, ele é líder, ele é dominador, ele é a pessoa que resolve. Nossa. Fraqueza, aí ele é centralizador e autoritário. E isso acaba sendo a pessoa brava, porque você fala assim, eu vou, faz isso. Aí a pessoa demora e fala, deixa que eu faço, porque aqui só quem trabalha sou eu, porque eu tenho que fazer tudo. Aí ele começa a centralizar e começa a entrar na fraqueza. Aí surta. O sanguíneo, a característica dele é o influente, ele é o comunicador, ele fala com todo mundo, ele é espontâneo, ele é sorridente, ele é alegre, ele é divertido. Mas ele é teimoso, né? Ele guarda rancor. Tipo assim, vou chamar você pra brincar, mas você não quer fazer café com leite. Eu não quero ser café com leite. Então pode vir. Não, agora eu também não vou mais. Não quero brincar. Né? Lembra, tá associado muito à infância. O sanguíneo também tem uma característica de falar muito, e eu não sei de onde tiraram isso. Também não sei. Também não sei, gente. Né? Eu acho isso verdade. É uma inverdade, eu acho isso uma característica positiva. Anotado. O melancólico, ele é organizado, ele é educado, ele é detalhista. Você só falou a positiva do sanguíneo? Que eu vou falar muito? É. E o fraqueza? Então, não tem. Eu não vou nem falar nada pra gente. Eu falei assim, que ele é teimoso, ele guarda rancor, né? Assim, ele não quer brincar mais. Não. O sanguíneo. Eu pensei que era fleumático. Não. Tá. Eu confundi as bolas. Não, tá tudo bem, eu chego lá ainda no fleumático. O melancólico, ele é organizado, ele é educado, ele é processual, ele é perfeccionista. Em compensação, né, ele não é uma pessoa que se adapta fácil em qualquer ambiente, ele detesta surpresas, é uma pessoa que não fica muito agradável quando está exposto e por isso o perfeccionismo também fica negativo para ele, porque ele acaba fazendo mais. Vamos colocar assim, só para arrematar até agora, o colérico, o maior inimigo dele são todas as outras pessoas. O sanguíneo, o maior inimigo dele é quando não tem pessoas, quando ele está sozinho. Ai, que louco. O melancólico, o maior inimigo dele é ele mesmo. Ele cobra dele mesmo. E o fleumático, e aí eu vou pedir uma licença poética, tá? Porque isso não está em nenhum livro, isso não está em nenhuma bibliografia e registro, é um parecer meu, exatamente, junto com a Tati, que a gente sempre debate, mas aos nossos olhos, o fleumático, na verdade, ele é uma soma dos 3 temperamentos em equilíbrio. Principalmente quando o fleumático vem positivo. Porque ele é o adaptável, ele é aquele que sabe usar o temperamento, você viu que ela foi coloradíssima. Né? Agora há pouco, quando falou com vocês, ela ao mesmo tempo ela é extremamente processual, organizada e extremamente simpática. Somente se você der uma tacinha de vinho pra ela, ela fica mais extrovertida ainda, né? Vinho? Ela não toma, né? Ela não toma. Compensação eu. Não, pode ser uma coca. Pode ser uma coca. Tá vendo? Dá cafeína pra ela. Eu sou facinha, gente. Cafeína. Cafeína, tá bom. Mas o vinho não tem cafeína? Não, mas tem álcool, né? O vinho parece que é delicioso. Não, odeio. Odeio tudo que tem álcool, porque parece que acendeu uma fogueira dentro da minha barriga. Gente, amo vinho. É o desconforto. Desconforto. Eu não gosto Tá vendo? de Palavra importante, desconforto. E aí vamos falar do fleumático. O fleumático, ele é diplomático. Ele é atencioso, ele é sociável, ele é acolhedor, ele é uma pessoa extremamente detalhista, mas no processo dele. Em compensação,
Quando ele está na fraqueza, ele empaca, ninguém tira, mas ninguém tira do lugar. Ele se torna ranzinza, se tira ele da zona de conforto dele, fica desconfortável, olha lá, como a palavra que ela usou, aí, minha filha, você não tem diálogo com ele. Ele entra num estado de mutação. Introspecção, que aí ele aperta o mute dele e ninguém conversa com ele. É mutação de mute. De mute, eu fiz uma aspas aqui. Mas vamos lá, colérico é uma fera, um leão. O leão não precisa rugir, ele já é um leão. Então, um bom colérico, só já ser leão já é o suficiente. Sanguíneo, papagaio, né? Fala muito, anda em bando, quando se incomoda, voa para outra área, né? Tá associado muito bem. O melancólico a gente associa à águia. Ela é precisa, ela é linda, ela é educada, ela não incomoda ninguém, ela é solitária, mas os ataques são precisos. Quando foca em alguma coisa, nada tira aquela pessoa do foco. E o fleumático é conhecido, com perdão, aqui da licença poética também, o camelo. Por quê? Ainda que não tenha uma beleza para alguns, né, ou tem para outros, mas ainda que não tenha isso, o camelo, ele é o único animal que consegue atravessar um deserto e do começo ao final ele está com a mesma constância. Ele não chega morto lá, ele mantém o ritmo dele. O mesmo que começa é o mesmo que termina. Então ele é constante e essa constância é extremamente poderosa. Tá aí, né? Uma imagem de cada um, uma associação positiva e negativa de cada um. A imagem, os líderes, eu acho que deu para vocês entenderem o quanto o assunto é complexo, amplo e necessário para que a gente faça as pazes com a gente, faça as pazes com o mundo e viva uma sociedade melhor, né? Sem dúvida. Isso. Gente, tô passada, juro por Deus. Nossa, então vamos, né? Vamos. Eu queria fazer um palavrinhando, mas não temos, né, palavrinhando. Você não trouxe? Não, eu posso fazer uma brincadeira aqui com você. Já que é palavrinhando, vamos lá. Uma palavra que te define. Vida. A palavra que você mais usa. Te amo. A palavra que você evita usar. Azar. Nunca acreditei nisso. Adriana por Adriana. Uau. Eu me senti de frente com Gabi. Olha pra essa câmera da verdade aqui. Adriana por Adriana. Olha, eu sou intensa, eu sou tudo. Eu quando ajo, eu ponho tudo que eu tenho pra fora. Talvez isso nem seja tão bom em algumas ocasiões, mas eu não sei ser diferente. Eu sou amor, isso eu tenho certeza. Uau! Ai, eu amo você, muito. Amo vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pela sua audiência. Continue seguindo aqui Palavrinhando. É especial, gente, canal do YouTube, por favor, sigam. É divertidíssimo. Você não sabe o que essas duas rosas fazem. Eu quero participar mais vezes. A gente vem, né? Ninguém mandou convidar. Não, eu convidei, um por mês. A gente é chiveta, pelo menos eu. Adoro. Beijo, meus amores. Adorei. Beijo, até a próxima. Tchau.